Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da JBS, JBSS3, pregão desta quinta-feira, dia 31 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Invest. Para você se inscrever, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, se estiver aparecendo para você, e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo, tem outras opções aí de se inscrever logo aí abaixo deste vídeo. E para receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, carteira inclusive mensal, que vai ser atualizada no próximo pregão, no pregão dessa sexta-feira, carteira semanal, que vai ser atualizada na segunda-feira, é só você clicar aqui no caixa que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nessa análise especial, lembrando que o foco é olhar para o longo prazo até o curto prazo, enfim, mapear o cenário como um todo desse papel, do ativo, da JBSS3 e, consequentemente, usando a análise técnica, que é a minha especialização, mapear estratégias que possam trazer aí a oportunidade de compra desse ativo, se está um momento agora mais interessante para compra, se mais abaixo seria mais interessante, enfim. Vamos lá começar aqui pelo gráfico anual. Falando da tendência de longo prazo, pelo gráfico anual, a tendência de longo prazo é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Passou aqui basicamente 3 anos enrolados e depois gerou uma pancada aqui para cima nesse ano, está gerando uma pancada com alta já superior a 140, na faixa de 145%, uma alta expressiva para a JBSS3 nesse ano. O que isso submete? Submete que fez um movimento de subida, um movimento de baixa, agora está dentro do movimento de alta. Tem indícios que esse movimento de alta acabou aqui e já vai voltar tudo? Não, não tem esse indício. O cenário gráfico nesse momento está mais para cima, está em tendência de alta. Consequentemente, fica mais interessante fazer o quê? Planejar operações de compra, seja de longo prazo, seja de médio prazo ou de curto prazo em cima desse ativo. Logicamente que eu vou falar sobre o curto prazo, se está interessante ou não. Mas olhando para o longo prazo, o que seria interessante acontecer? Só olhando para o gráfico anual, se houver movimentações para baixo no gráfico mensal, no gráfico quadrimestral, principalmente no gráfico mensal, fica mais interessante para se planejar compra, até mesmo no gráfico semanal, porque o cenário de prazo acima está bem interessante está apontando mais para se ter algo mais para cima, até que o mercado gere algo contrário ao que temos aqui, expectativa maior de alta expectativa maior de alta para o ativo. Nós temos aqui no gráfico quadrimestral, uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E o mais interessante que me chama a atenção é que esse movimento de baixa, considerando aqui, seja em termos de simetria de tempo, está batendo, ou seja, um tempo muito semelhante ao que foi esse aqui. O que significa dizer? Que aumenta-se a chance de se ter algum movimento de correção. Não necessariamente vários candles, pode até ser vários candles, alguns quadrimestres, mas podemos ter, quando tem um movimento muito forte para cima, aquela correção que você perde a mínima do candle anterior, mas logo na sequência já engata a continuação do movimento de subida. Ou seja, algo aqui que está dando um movimento de alta, começa a subir, perde a mínima do candle anterior e depois engata todo um movimento para cima, vários quadrimestres aí subindo. Então, nesse momento, a tendência é de alta e, logicamente, olhando para uma correção no gráfico mensal, seria muito bem-vinda para se buscar essa compra. A mínima desse quadrimestre aqui está na faixa dos 23,50. Então, se chegar a oscilar abaixo dos 23,50, está em 28,49, não seria nenhum problema, no meu modo de ver, em cima do ativo, apesar de ser uma formação de topo e poderia trazer um movimento maior para baixo. E aí a gente avaliaria no gráfico mensal a possibilidade dessa entrada, a forma como está vindo aqui para baixo, para essa região dos R$ 23. Não necessariamente que o ativo vai bater nos R$ 23, mas é uma das estratégias, uma das possibilidades que podem acontecer que a gente vai lá e planeja a entrada. É sempre importante ressaltar que não tem como a gente saber com certeza o que vai acontecer com o preço. O que a gente tem como saber é que o cenário está favorável para a compra. E agora a gente, com esse cenário, de que forma eu posso comprar? Então é isso que a gente estabelece estratégias. E é através da compra que foi feita, de que forma eu posso avaliar para que o que me levou a comprar continua sendo válido ou o mercado como um todo reagiu aí de forma negativa em cima do papel e reverteu a expectativa positiva que existia na ação. Então essa é a ideia que pelo menos eu tenho quando eu utilizo análise técnica. No gráfico mensal, temos o que? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Só que o que me chama a atenção é que
esse movimento ficou um movimento muito longo para cima, muito esticado para cima. Quando olha aqui para o gráfico mensal, aqui nesse patamar onde chegou, aqui nesse nível, chegou com um afastamento muito grande do preço, afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos. E isso aumenta a probabilidade de queda, ou seja, se a gente pegar aqui em termos de afastamento, ó, olha o afastamento que tinha aqui. Se eu jogar, der um zoom menos no histórico inteiro desse ativo, isso aqui não considera muito que foi logo no início do histórico do papel. Então, ou seja, nunca esteve tão afastada e a média seria isso aqui, ó, uma média já alta de afastamento. Essa seria uma média que eu estou falando de picos, né, de pontos que já foram mais testados. Então, aqui teve uma estilingada maior. Por quê? Porque o ativo passou muito tempo de forma lateral, com a tendência indefinida ou mesmo a tendência de baixa de prazo maior, no gráfico mensal principalmente, e reverteu completamente para cima, gerou um pivô de alta forte, então ela gerou muita força subindo. Isso significa dizer que aumenta a probabilidade de, depois de um longo movimento de subida e uma correção, aumenta-se a chance de se ter ainda algo mais para cima dessa máxima aqui, ou seja, mais para cima dos R$ 34,25. Em quanto tempo? Não tem como a gente saber, mas esse seria o caminho mais provável. Por esse motivo, considerando a tendência de alta de prazo maior, um gráfico quadrimestral, o que nós temos aqui, esse movimento, essa informação que eu estou mencionando, o que dá para se fazer nesse papel é planejar entrada, pensando em longo prazo ou mesmo até em operações de prazo um pouco menor, médio prazo. Como ficou esticado para cima, o caminho mais provável seria ter uma correção no gráfico mensal, um movimento de baixa ou um movimento lateral. Exemplo, fez aqui um movimento um pouco maior para cima e gerou um processo aqui de queda. Então, depois de movimentos maiores para cima, geralmente você tem algum movimento contrário, que pode, no primeiro momento, voltar até a média móvel exponencial de 13 períodos. Ou a média móvel exponencial de 13 períodos, ela vai se aproximando lá do preço. Não precisa necessariamente bater nela, mas ela é uma referência, ou seja, para verificar se está esticado para cima e se a relação risco-ganho aqui de comprar aqui nesse ponto é uma relação risco-ganho interessante. Se fosse comprar só pelo gráfico mensal para estabelecer um stop aqui abaixo da mínima de algum candle anterior, não faria muito sentido no meu modo de ver em termos de relação risco-ganho. Se for para buscar uma compra aqui, porque o papel pode parar de cair aqui e voltar a subir, eu colocaria pouco capital nesse momento. Por quê? Por tudo isso que eu mencionei. A tendência é boa de alta, daria para comprar ainda? Daria por conta do cenário como um todo. Mas como aumentou a probabilidade de se ter algum tipo de correção no preço ou no tempo, colocaria pouco capital e planejaria colocar mais capital se viesse a níveis mais baixos. Por exemplo, pegando aqui a retração desse último movimento de subida, Fibonacci, deixa eu só colocar aqui o imã para grudar aqui nas máximas e mínimas, a gente teria ali um patamar de suporte bem interessante, 19,57. Vai voltar no 19,57? Ninguém sabe se vai voltar no 19,57. Já vi até comentário aqui falando assim, cadê que tal ativo voltou em tal valor, já está lá em cima. Eu não menciono que vai voltar. A ideia aqui é justamente planejar. Eu só vou entrar comprando o papel se voltar no 19,57? Não, pode buscar a entrada de outra forma que eu vou mencionar em outra periodicidade. Mas aqui seria um dos primeiros pontos, olhando ali o gráfico, olhando a média móvel exponencial de 3 períodos, preço se aproximando dela, para fazer um aporte um pouco maior, ou se voltar nos 19,57, seria uma queda até mais expressiva, né? Voltar ali seria uma queda do ponto que se encontra 31%. Não dá para dizer que é impossível, mas já ter esse número aí como uma referência, R$ 20,19,57, é um dos patamares que pode ser de gerar uma nova sinalização de alta no gráfico mensal. A outra forma seria ficar aqui de lado por mais meses e buscar a entrada somente mais para o próximo ano. Como eu já disse, aqui nesse ponto, colocaria menos capital se o foco é só longo prazo. Indo para o gráfico semanal, nós temos aqui, considerando a tendência atual, é tendência de alta, aqui topos e fundos ascendentes. O que está acontecendo no gráfico semanal é o que pode acontecer no mensal. Olha o tamanho do movimento do gráfico mensal e agora fazendo o quê? Uma correção. Então, voltando para o gráfico mensal, olha o tamanho do movimento do gráfico mensal até mais inclinado para cima, que demonstra mais força por parte dos compradores. E o que pode acontecer é uma sequência de candles aqui fazendo correção. Não necessariamente que todos sejam de baixa. Olhando para o semanal, uma sequência de semanas, aí lá no gráfico mensal, uma sequência de meses, podendo vir um pouco mais para baixo. E aí dentro desse cenário, o ativo tentou gerar aqui um fundo, sinalizar um fundo na semana passada e não conseguiu.
já voltou para baixo, está trabalhando até abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos. Então, olhando tanto para tempo e preço, eu não vejo uma correção ainda satisfatória em cima de JBS-S3. Mas pode não cair mais e voltar a subir. E gerar oportunidade de compra. Por exemplo, aqui, ó, você tinha um movimento longo de subida, a correção tanto no preço quanto no tempo foi uma correção curta. Eu vou colocar aqui no gráfico. Inclusive, eu fiz uma análise especial em junho desse papel. Então, colocando aqui, ó, em junho, foi justamente quando estava nesse processo de correção. Chegou a voltar lá nos 38,2% de retração de Fibonacci? Não chegou a voltar nessa região. Demonstrou fraqueza para cair. Chegou próximo da média e gerou sinalização para cima, gerou sinalização de fundo, superação da máxima da semana anterior e desencadeou todo um movimento forte para cima. Novamente, colocando aqui o Fibonacci nesse último movimento de alta do papel. Nesse último movimento aqui de alta, então a gente tem pegada aqui para cá. Então nós temos correção já em 38,2%, em 28,10%. Como o movimento do gráfico mensal foi um movimento muito mais longo para cima e está ainda um pouco mais esticado para cima, o que seria interessante acontecer? Que a correção agora do semanal, que essa aqui foi curta, que essa atual correção seja uma correção maior no preço ou no tempo. O que pode acontecer? O ativo fazer algo assim e gerar uma correção em 2 etapas. A outra forma, ela continua caindo e buscaram aqui uma faixa de preço na faixa dos 26,43 e 24,87. Chegando nessa faixa de preço, torna-se interessante avaliar a possibilidade de compra através de uma sinalização de alta no gráfico semanal. Em vez de ficar aguardando lá nos R$23, que foi uma retração comentada no gráfico mensal, poderia aguardar uma correção aqui nesse patamar e gerou sinal de alta, tento buscar essa entrada. Se gerar sinal de alta aqui antes, dá para buscar essa entrada? Dá. Coloca menos capital, se eu for operação só de médio prazo, tentando pegar o próximo movimento de subida no gráfico semanal. Se não andar, vai reposicionando o stop da operação a cada nova mínima ascendente. É uma das alternativas após pelo menos umas 3 semanas aqui tentando subir. Então, essa é uma das estratégias que você pode utilizar, além daquela estratégia de aguardar um preço mais abaixo. Enfim, tem várias estratégias que a gente pode utilizar. O fato que a gente tem aqui a tendência de alta no anual, a tendência de alta no gráfico quadrimestral, a tendência de alta no gráfico mensal. No gráfico semanal, tendência de alta, ou seja, médio prazo, tendência de alta, mensal para cima, ou seja, semanal e mensal ali para médio prazo. Então, a tendência de alta, mensal para cima, a gente já falei mais no longo prazo. Então, faixa importante de preço, 26,46 e 24,87. Pode parar de cair nos 38,2% e começar a subir. Qual o indício disso, de fazer isso? Gerar um sinal assim, ó, gera um sinal de alta, um candle de força, superando a máxima da semana anterior e gerando um movimento de subida logo na sequência, aumentando a probabilidade de ter um movimento de subida. Ou seja, se fosse algo semelhante acontecer, entrou comprando aqui, stop aqui. Tentou gerar aqui um movimento de subida. A partir já do movimento mais longo para cima, gerou sinalização de baixa, que seria um dos pontos de saída, se for uma condução pelas mínimas ascendentes. Indo aqui agora para o gráfico diário, temos no gráfico diário uma tendência de baixa, ou seja, o único gráfico, a única periodicidade que está em tendência de baixa nesse momento é de curto prazo, que é do gráfico diário. Então nós temos aqui topos e fundos descendentes. A gente já teve aqui um pivôzinho de baixa e agora a gente já tem aqui outro pivô de baixa. Então, o que está acontecendo nesse pivô de baixa, nessa tendência de baixa? Ela caiu aqui 3 pregões fortes para baixo, perdeu um suporte ali interior, uma região de suporte, e agora o que era um piso virou uma resistência, um teto. Então, o que era suporte virou resistência. Então, nesse momento, o caminho mais provável da JBS-S3 pelo gráfico diário, com a tendência de baixa, seria dar continuidade ao seu movimento de queda, que faz sentido em relação ao que está acontecendo no gráfico semanal e faz sentido o que está acontecendo no gráfico mensal. No gráfico mensal, a gente está virando o mês no próximo pregão. A partir de sexta-feira, a partir de amanhã, já vira o pregão para novembro, já vira o mês para novembro. Então, no gráfico mensal, se perder a mínima deste mês, se quebrar a sequência de mínimas ascendentes que foi a partir desse candle aqui, ó, quebrou essa sequência, vai aumentar a probabilidade de se ter justamente a correção no preço ou no tempo. Então, isso é o que seria o mais provável. Então, tudo está se encaixando um pouco mais para correção. Mas, o que me chamaria a atenção para buscar compra então, de curto prazo nesse ativo, no gráfico diário? Seria simplesmente, ou seja, de swing trade, sinalizações de alta acima do patamar ali na faixa dos R$29. Então, se esse ativo passar a gerar sinalizações de alta, fundo ascendente
ou pivô de alta acima dos R$ 29, algum indício de que os compradores começaram a ter mais força do que os compradores, do que os vendedores, nem que seja para o curto prazo, isso me chamaria atenção para planejar uma compra ou de fundo ascendente ou de pivô de alta, enfim, de sinalizações de alta acima da região dos R$ 29 a R$ 29,25 ou 20, ou 30 centavos. Seria mais interessante de 29 a 29,30, ou seja, sair dessa faixa aqui, ó, sair dessa região, inclusive superando a máxima do candle que rompeu de vez e fechou abaixo de vez da região de fundo anterior. Então isso seria um sinal mais positivo para se voltar a pensar em operação de compra. Então neste momento, apesar do cenário tão positivo que existe na JBS3, o gráfico mensal, semanal, quadrimestral, anual, eu não vejo agora um sinal já claro de compra principalmente de swing trade. Para position trade, pelo gráfico semanal, para médio prazo, tem essa possibilidade de entrada? Também não tem nenhum sinal de fundo. Então qualquer entrada que seja feita aqui agora seria mais pensando no longo prazo, uma primeira entrada com menos capital. Essa é a minha opinião em relação a JBS3. Cenário muito favorável para as operações na ponta compradora, mas através de correções maiores ou após alguma sinalização de retomada de força por parte dos compradores, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal ou mesmo pelo gráfico mensal, mas principalmente semanal e gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.